Abra comigo suas Bíblias aí em Eclesiastes 7. Eu vou ler só uma partezinha de um versículo. Eclesiastes 7, o versículo 8 diz assim: melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Olha só, melhor é o fim do que o começo. Então, tem uma frase de alguém muito legal que usou esse versículo, né? Deu uma melhorada nele, né? Melhor do que começar bem é terminar bem. O ano passado, essa época, nós fizemos culto aqui o ano passado, não fizemos? Nós fizemos o culto aqui o ano passado e muito provavelmente a gente cozinhou aqui dentro, não foi? Aí a gente orou, eu lembro que em janeiro a gente começou aqui, uau, morrendo de calor, aquela coisa, né? E eu lembro que a gente orou muito, a gente orou bastante. E olha, nós começamos bem, que nós começamos orando. Mas olha como nós estamos terminando. Orando novamente, mas com tudo aquilo que nós sonhamos lá em janeiro, o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu porque a gente é bonitinho, porque a gente merece? Não, porque é graça, é graça. Então nós precisamos entender isso, que é melhor a gente então começar bem e terminar melhor ainda. Né? E eu creio de verdade, como a gente falou aqui em 2000, eu falei no domingo, eu não tenho a menor dúvida de que nós podemos dizer assim, 2025 será o ano da sua vida, será o ano da sua vitória. Aí o João e a sua família devem estar olhando assim, o André enlouqueceu, né? Palavra coaching, de autoajuda. Nós pregamos aqui sobre trazermos Jesus para o nosso relacionamento, trazermos Jesus para a nossa vida, trazermos Jesus para os nossos projetos, para os nossos propósitos. E por isso que eu posso dizer, se nós trouxermos Jesus para o nosso relacionamento, Jesus para a nossa vida, Jesus para o nosso trabalho, Jesus para tudo que nós formos fazer, viveremos o melhor ano da nossa vida. Não porque somos melhores ou porque merecemos, mas porque nós vamos fazer o certo. Nós vamos trazer Jesus para perto. E eu creio de verdade, do fundo do meu coração, que quando nós estamos com Cristo, nós vamos viver o melhor. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Então eu quero falar um pouquinho sobre a gente não deixar, eu quero continuar a mensagem de domingo, de não deixarmos o Espírito Santo para fora dos nossos planos para 2025, porque senão o fracasso vai ser certo. Se nós deixarmos o Senhor de lado das nossas decisões para o próximo ano, o fracasso vai ser inevitável. Então a gente precisa parar e pensar nisso um pouquinho. Eu quero orar com você. Pai, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para degustarmos, Senhor, da Tua palavra, degustarmos daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, a última noite de 2024, de um ano que foi muito desafiador, mas fomos muito abençoados e somos gratos a Ti por isso. E queremos Te pedir, Senhor, esteja conosco nos próximos anos que estão vindo aí. Que o Senhor possa estar conosco em Senhor, cada objetivo nosso, cada projeto nosso, cada propósito nosso, para que cada ano que vir, o porvir seja cada ano um melhor do que o outro. E em todo o tempo nós possamos glorificar o Teu nome. E assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas talvez tenham analisado sua vida e percebido que 2024 pode ter sido um ano que você não realizou metade daquilo que você planejou. E isso é fato. Eu conversei com algumas pessoas essa semana, e alguns estão fechando o ano com a sensação de fracasso, de que fracassaram. E eu não vejo assim, não. É fato que muitas coisas não deram certo, muitas coisas eu não fiz, muitas coisas eu tive que mudar, né? Muitas coisas não deram certo, tomamos prejuízo. Nossa, quantas coisas aconteceram. Mas nós não podemos dizer que foi um ano de fracasso. Claro que muitos se sentem fracassados, se sentiram fracassados, porque na maior parte do seu ano deixou Jesus de lado. E é isso que nós não podemos fazer, nós não podemos cometer este grande erro de deixarmos Jesus de lado. Mas é fato também que para muitos, 2024 foi um ano maravilhoso. Olha só, eu anotei algumas coisas aqui que eu fui lembrando de coisas que aconteceram no nosso meio. Filhos nasceram.
Nós tivemos aqui o Luquinha. Aí, de repente, aí a gente comprou um bebedouro. E aí, a água que beberam ali, Luca, Léo e Lívia e Léo, né? Foi acontecendo coisas aqui. Que aí a Ana está grávida. A Tainã está grávida. E eu não sei mais o que pode estar acontecendo por aí. É só bênção. É bênção sem medida. Então, ó, crianças, né, filhos nasceram, mães estão gerando, estão grávidos. Olha, o César está grávido com a Tainã, que coisa linda. Oraram tanto por isso, né? Então, coisas estão acontecendo. Alguns estão orando para engravidar. Alguns saíram do aluguel para casa própria. Olha que bênção. Alguns irmãos saíram do aluguel para casa própria, outros trocaram de empregos ou foram promovidos, compraram ou trocaram de carro, outros se formaram na faculdade. Esse ano teve muita gente se formando. Minha digníssima esposa, foi esse ano, né, que ela se formou. Eu acho que foi esse ano. Foi em agosto a formatura dela. Ela não está aqui, graças a Deus. Não, ninguém fala isso para ela. Mas ela se formou esse ano. Minha filha já está quase acabando a faculdade, já terminou o primeiro ano, já está indo para o segundo ano. Olha só que coisa boa. Faltam só 4, não é? É assim, é rapidinho. 4 anos passa muito rápido. Teve gente que se casou. Olha só, quem se casou agora, recentemente? Senhor Natan. Olha só, e a senhora Sabrina, que bênção. Depois de tanto ano da Sabrina enrolando Natan, esse ano eles casaram. Gente, está vendo como foi um ano maravilhoso? Quantas coisas aconteceram. Claro que, para muita gente também, foi um ano de privação, um ano de provação, um ano de desafios, mas isso não impediu 2024 de ser um ano maravilhoso, de ser um ano abençoado, porque é na provação que nós somos aprovados por Deus. É no deserto que Ele nos ensina. E aí a gente vai vendo que, embora a gente pense, poxa, 2024 foi complicado. Não, foi muito abençoado. Até porque, se nós vivermos até 00:01, nós vamos estar derrubando mais um ano. Olha só, existe maior vitória do que essa de vivermos, estarmos aqui juntos. Eu quero ficar pelo menos até a madrugada, para a gente poder comer tudo que tiver ali. Não pode ficar nada ali. Né? É um ano de vitória. Agora nós vamos entender também que nós podemos fazer de 2025 o melhor ano das nossas vidas. Eu gostei muito dessa frase. Eu gostei muito de entender isso, porque eu quero caminhar, eu quero que 2025 a igreja abrace, a gente caminhe mais perto de Jesus. Eu quero que 2025 a gente evangelize mais. Eu quero que 2025 a gente cresça, não somente em quantidade aqui, mas a gente possa amar mais, a gente possa se abraçar mais, chorar mais, rir mais, celebrar mais. A gente precisa celebrar. Eu gosto aqui quando a gente celebra, comprou o ar-condicionado, que foi uma bênção muito grande, um desafio muito grande, mas também celebramos que compramos um bebedouro novo. Olha só, tudo deve ser celebrado, porque tudo foi o Senhor que nos deu. Inclusive a vida, nós precisamos celebrar a vida. Celebremos então a vida, meus irmãos. Vamos pegar então 2025 e transformá-lo no início dos melhores anos das nossas vidas. Olha só, nós podemos pegar os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos projetos, planos, e já desde agora levarmos e depositarmos aos pés do Senhor. Com certeza que muitos planos, muitos projetos para o ano que vem a gente tem, não é? Ou não? Eu tenho vários. Eu tenho tanto projeto que eu ainda nem sei por onde começar. Deus já deve estar até confuso comigo lá de tanta coisa que eu já tenho falado com Ele, e olha que começa amanhã o ano ainda. Né? Então, assim, a gente precisa trazer Jesus para perto, Jesus para tudo isso que nós vamos fazer, porque aí nós vamos ter êxito. Vamos pedir que o Senhor administre a nossa administração. Olha que redundância, que frase complicada, mas é isso. Senhor, tudo que eu tenho que administrar, tudo que eu tenho que pensar, tudo que eu tenho que planejar, tudo que eu tenho que produzir, tudo que eu tenho que fazer, me ajuda a administrar isso daqui. Coloca o teu dedinho aqui na minha cabeça e me traz da tua sabedoria, para que o Senhor me ajude a administrar. E aí não vai ser eu administrando, seremos nós. Eu e o Senhor administrando. Olha que coisa linda.
entregar as nossas finanças ao Senhor, entregar o nosso emprego ao Senhor, a nossa faculdade, tudo, trazer Jesus para perto. Vai ser fácil? Não. Porque nós somos egoístas. Muitas vezes nós queremos resolver tudo sozinhos, não é assim? Muitas vezes a gente não divide o fardo com Jesus. Mas vamos, desta vez, fazer diferente. Nós conseguiremos sozinhos? Não conseguiremos fazer isso sozinhos. Mas a gente tem um reforço muito importante ao nosso lado. A gente só precisa aproveitá-lo. A gente só precisa chamar para perto. A gente só precisa entregar. A gente só precisa buscar. João 14,16 nos assegura que nós temos um Consolador. Olha o que diz o texto, Jesus falando: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Essa palavra aqui, Consolador, né, Paráclitos, também é traduzido por ajudador, auxiliador. Irmãos, o próprio Cristo nos enviou do seu Espírito Santo, dele mesmo. Cristo enviou outro dele para ser o nosso auxiliar, o nosso ajudador. Tem noção que muitas vezes nós deixamos, nós não entendemos isso? Nós temos acesso ao Pai diretamente e é Ele quem vai nos ajudar. Ele pode, Ele tem prazer em nos socorrer, Ele tem prazer em nos ajudar. Vamos fazer isso juntos. Jesus está falando para nós nesta noite. Vamos fazer 2025 um ano juntos, um ano abençoado juntos. O Espírito Santo, todos vocês sabem, é o poder de Deus dentro de você para te ajudar em cada processo da sua vida, etapa por etapa. Como Igreja Família, nós queremos e precisamos terminar melhor do que começamos. Precisamos crescer juntos, nos relacionarmos mais e melhor. Precisamos ainda mais melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós vamos investir ainda mais nos nossos GCs. Por isso que nós vamos investir ainda mais no discipulado. Por isso que nós vamos investir ainda mais em evangelização, em missões. Uma igreja que não investe em discipulado, que não investe em missões, que não faz evangelismo, é uma igreja com problemas, não é uma igreja saudável. Então nós precisamos, como igreja de Cristo, se queremos ver a nossa sociedade transformada como temos orado aqui, precisamos ser uma igreja para fazer a diferença aqui nesse bairro. Você no seu bairro, você no seu emprego, você aonde estiver, fazermos a diferença. Como nós aprendemos aqui domingo, o nosso propósito, né, o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Isso significa que nós precisamos ser bons discípulos de Cristo. Aliás, quando nós formos, ou quando somos, né, nós somos bons discípulos de Cristo. Mas quando nós vamos nos aprimorando na caminhada com Cristo, fazer outros discípulos, ensinar, ajudar outros a serem discípulos de Cristo, vai se tornando uma coisa natural na nossa vida. E ainda mais importante, juntos podemos fazer o nome de Cristo conhecido, fazermos o nome do Senhor Jesus Cristo honrado, adorado. Irmãos, quando nós entendemos isso, e buscamos ao Senhor por quem Ele é, não porque pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas quando nós olhamos a face do Senhor, as bênçãos vão nos seguir naturalmente. Vai ser naturalmente que as coisas vão começar a acontecer. Então a gente precisa aprender, irmãos. Nós precisamos almejar coisas maiores, coisas melhores. E quais coisas melhores? Coisas que vão além dessa vida. Não dá apenas para a gente ter, buscar, não. Vamos sonhar, mas vamos sonhar também com as coisas do alto. Vamos lutar para conquistar as coisas? Sim, vamos trabalhar para ter uma boa casa, um bom carro, ter um dinheirinho, né, para poder viajar. Está tudo certo isso daí, vamos batalhar para isso? Sim, mas nós não podemos deixar que isso tome ou ocupe o lugar do Senhor. Sonhe mais alto, sonhe com o céu. Use o que o Senhor vai te dar, para que o nome dEle seja engrandecido, para que o nome dEle seja conhecido. Né? Seja um bom médico, para a glória de Deus. Seja um bom enfermeiro, para a glória de Deus. Seja um bom arqueólogo, um bom músico, um bom dentista, um bom professor, um bom tudo, para a glória de Deus. Não apenas por você ser, simplesmente ser por ser. Nós temos muito mais do que apenas essa vida.
Paulo nos diz isso, que se nós pensarmos e desejarmos apenas as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então vamos sonhar alto, irmãos. Vamos sonhar alto, bem alto. Olhe para cima, você vai ver o telhado aqui, né? Mas você passar do telhado, você vai, quanto mais alto você sonhar, mais perto do Senhor você vai chegar. Busque ao Senhor, busque as coisas do alto. Há uma frase muito impactante que diz assim, né, que o povo usa por aí, né? E essa frase não é do Raul Seixas, hein? Quero abrir uma aspa gigantesca aqui, antes que os velhinhos vão falar assim, nossa, o pastor está citando Raul Seixas. Não. Um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho, mas um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Olha que frase bonita. Eduard Schillenberg, ele é teólogo, ele foi, né, teólogo, professor e escritor, morreu em 1914. Um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho, mas um sonho sonhado junto pode se tornar realidade. Quantos sonhos nós temos aqui? Muitos sonhos, não é isso? Agora imagine, eu, por exemplo, eu sonho em ser uma pessoa que abençoe muitas pessoas, cada vez mais pessoas, através de Jesus Cristo. Esse é o meu sonho. Eu quero alcançar, levar essa mensagem que Jesus Cristo ama o mundo, que Jesus Cristo cura, restaura, liberta, que Jesus Cristo salva. Eu quero anunciar isso para todo mundo. Eu quero falar isso para todo mundo. Eu quero abençoar vidas através de Jesus Cristo. Eu quero ser um abençoador através de Jesus Cristo, não com a minha bênção, mas com a bênção do Senhor. Eu quero abençoar minha família através de Cristo, sendo um bom marido, sendo um bom pai, um bom filho, um bom irmão. Eu aprendi que desde muito cedo, quanto mais eu me permitir ser usado por Deus para abençoar pessoas, mais abençoado eu sou. Já perceberam isso? Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Alguns aqui conhecem a minha história, estou na capelania evangélica hospitalar, aí eu acho que vai fazer, se não já fez, vai fazer uns 30 anos. Não teve um dia sequer que eu saí de algum leito, que eu saí de uma UTI. Há 8 anos eu estou num residencial de idosos no Butantã, não teve nenhum dia que eu saí de uma das casinhas deles, ou lá do próprio hospital. Não teve nenhum dia que eu não saí abençoado. Muitas vezes eu fui pensando, né? Hoje eu estou demais, hoje eu vou arrasar, eu vou ser demais. E eu saía de lá cheio do amor de Deus, da graça de Deus, que eu via que quanto mais eu achava que eu ia dar, na verdade eu estava recebendo. Paulo disse que Jesus falou, né? Olha que redundância, né? Paulo disse que Jesus disse que melhor é dar do que receber. Irmãos, como é maravilhoso. Eu sou muito suspeito para falar de capelania, mas esse é um ministério que a gente pensa que está dando alguma coisa. Claro que estamos dando, mas nós estamos recebendo muito mais, infinitamente mais. Alguns têm tido aí a oportunidade de caminhar comigo lá, de vez em quando vão lá cantar um pouquinho, fazer algumas visitas, algumas orações, e sabem do que eu estou falando, como é importante Deus nos usar para abençoar vidas, porque aí nós somos abençoados. É muito importante isso, porque eu tenho aprendido que ter é melhor do que ser. Aliás, que ser é melhor do que ter. Eu quero ser um portador das boas novas, do que apenas tê-la e não fazer nada com isso. Eu ter a informação é diferente do que eu ser a informação, do que alguém olhar para mim e ver Jesus na minha vida. Olha que diferença, não é? Então, que nós possamos entender isso. Ter é legal, é importante? Até é, mas ser é muito mais. Quantos milionários, bilionários, a gente ouve histórias aí de que tem toda a riqueza desse mundo, mas são infelizes. Quantos se mataram por causa de dinheiro? Quantos se matam por causa de dinheiro? Dinheiro não traz felicidade, bens não traz felicidade. Salomão, a gente leu isso aqui, semana para domingo, né? Salomão, ele teve tudo, o texto diz lá que ele teve tudo que ele poderia ter, tudo que uma pessoa, um ser humano, podia ter de riquezas, de bens, de mulheres, de tudo, ele pôde ter, mas ele percebeu que tudo isso é vazio, tudo isso é correr atrás do vento. Então, irmãos, nós precisamos buscar em 2025 um sonho de sermos discípulos, de nos tornarmos parecidos com Cristo. Assim nós sabemos que as bênçãos também nos alcançarão. Efésios 3:20, na versão a mensagem, diz assim: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age,
Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Não se preocupe, Deus está agindo, Deus está fazendo mais do que você está pedindo, mais do que você está imaginando e muito mais do que nós merecemos. Podemos começar muito bem se nos alinharmos à vontade de Deus. Ter fé, sonhar, contar com a ajuda do Espírito Santo e principalmente corrermos atrás. Né? Porque o que cai do céu é chuva, né? E ultimamente aviões, né? Mas temos que orar para que isso pare, né? Vamos deixar só com as chuvas. Agora olha só, Deus, Ele quer nos abençoar, Deus quer usar as nossas vidas, e Ele só vai usar, na maioria das vezes, Deus usa pessoas que agem, pessoas que sonham. Lembram lá em Gênesis 37 a história de José? José é o maior sonhador da história, né? Pelo menos do livro de Gênesis ele é o maior sonhador. E é legal que ele sonha umas coisas muito loucas, umas coisas do alto, né? As estrelas se encurvando a mim e tal, não sei o quê. E aí os irmãos vão com raiva, ficam invocados, vão lá e tal. Gente, Deus usa quem sonha. Então, ouse sonhar, mas ouse ter sonhos para a glória de Deus. Quando nós sonhamos e planejamos tudo, as coisas, quando a gente sonha, a gente planeja. E quando a gente planeja, a gente se movimenta, não é isso? A gente precisa, então, entender e se movimentar. Uma coisa inanimada não se movimenta, não tem vida. Vocês já viram aquele pezinho morto, aquele negocinho que tem na porta? O peso morto, inanimado, só serve para isso. Só para ficar segurando lá a porta parada. Vocês já viram escultura? No Embu Guaçu tem, né? Embu das Artes. Aquelas esculturas do cachorro. Aqueles cachorros... Morde alguém aquilo? Não morde, não serve para nada, é peso morto. Agora, um pitbull que está lá babando, né? Movimentando, agitado, esse você se preocupa. Então, assim, o Senhor espera de nós isso, que nós devemos sonhar, sim, mas nós devemos fazer, nós devemos nos movimentar. Então, se nós almejamos coisas para o ano que vem, vamos atrás. Vamos colocar o Senhor na frente e vamos correr atrás, vamos fazer as coisas acontecerem. Como eu disse, nós nos esforçamos muito para os nossos objetivos, né? Para nos formarmos na faculdade, sermos bons médicos, bons doutores, bons isso, bons aquilo. Vamos ser, mas vamos entregar nosso diploma nas mãos do Senhor. Vamos ser os melhores profissionais do Brasil, para a glória de Deus. Use, né, os seus dons, os seus talentos, a sua profissão, para glorificar o nome de Deus. Ah, mas como eu glorifico a Deus lá no meu serviço? Seja o melhor funcionário da empresa. Ore pelo seu chefe, ore pela sua empresa. Chegue na hora, não chegue atrasado. Sabe, chegue cedo lá, faça direitinho, bonitinho o que você tem que fazer, não dê mau testemunho. Isso é você usar a sua profissão e o seu emprego para a glória de Deus. Para alcançar os objetivos, a gente precisa correr atrás. Eu sonho, por exemplo, com essa igreja cheia. Eu sonho com essa igreja cheia de crente, sendo discípulo e discipulando outras pessoas. Eu sonho com essa igreja tendo aqui esse espaço coberto com um monte de salas aqui, para a gente poder atender a comunidade inteira, para nós fazermos a diferença aqui, para que as pessoas possam ver que a Igreja Abraço não é apenas uma igreja, mas é uma família, é um lugar onde Cristo é encontrado. E aqui essas pessoas que chegam aqui doentes, que chegam aqui precisando de salvação, de libertação, elas possam encontrar isso aqui na igreja. Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos movimentar. Nós vamos precisar, irmãos, evangelizar. Se nós queremos discipular, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos nos movimentar. Deus usa pessoas dispostas a arriscar. Atos 15, 25 e 26, o texto diz assim: pareceu-nos bem a todos chegar a um acordo, e quando eles vão enviar Paulo e Barnabé para a igreja em Antioquia, né, para a missão aos gentios. Aí eles dizem, né, pareceu-nos bem, segundo alguns homens, enviar Paulo e Barnabé para essa missão. Aí o versículo 26 assim, falando de Paulo e de Barnabé: homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que alguém, quando olha para mim e para você, diz isso? Esse tem arriscado a sua vida por conta do Evangelho? Esse tem dedicado a sua vida
à pregação do Evangelho, são coisas que nós precisamos pensar, porque nós precisamos nos arriscar mais pela causa do Evangelho. A gente não pode ter medo, a gente não precisa mais ter vergonha. A vida por si só já é uma grande aventura, meus irmãos. Sair de casa para trabalhar de manhã cedo, pegar o transporte público ou o trânsito em São Paulo, é uma aventura, é ou não é? É uma grande aventura sair para a faculdade para estudar. Essas faculdades públicas aí, federais, é uma grande aventura. Então a gente não precisa ter medo, se preocupar em anunciar o Evangelho, não. Seja um aventureiro na causa de Cristo. Viva uma vida cheia de fé e viva as suas emoções. Viva as aventuras, né? Enfrente os desafios da vida. Como disse, o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco, o nosso ajudador. Deus usa pessoas que esperam crescer. Lembram-se lá dos 2 cegos em Cafarnaum? Quando Jesus passa por eles e aí eles gritam, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? Mateus 9, 27. E aí Jesus pergunta a eles, né? O que vocês estão precisando aí e tal? Aí Jesus pergunta, credes? Eles falam, né? Eu quero enxergar, estou cego. Aí Jesus pergunta, tá bom, se vocês creem que eu posso curar? Vocês creem nisso? E aí o que eles respondem? Sim, eu creio, Senhor. E aí Jesus então tocou-lhe os olhos, dizendo, seja feito conforme a vossa fé. Eram pessoas ousadas, eles foram lá sem enxergar nada, foram tateando e chegaram até Cristo. E o que aconteceu? Encontraram o que precisavam. Eles buscaram primeiro a Cristo, então nós precisamos buscar a Cristo para crescer. Não se intimide com o impossível. Não estou dizendo que a gente precisa fazer loucuras, não, a gente pode ser racional, sim. Nós devemos ser racionais, mas eu estou querendo dizer que a gente pode também não se intimidar com os desafios da vida. Nós podemos encará-los trazendo o ajudador para perto, o Espírito Santo. Deixe que o impossível motive você a orar mais, a confiar mais, a crer mais, a trabalhar mais. Deixe que o impossível te faça servir mais, te mexa, né? Faça você se movimentar, cutuque você, tire você do seu comodismo. O diabo ele tem uma frase muito predileta e ele vive soprando isso nos nossos ouvidos, né? A frase é, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você planeja, e o diabo sopra, né? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas Jesus, ele nos diz essa noite, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Lembram-se lá no texto em João 10, né, quando fala lá de Lázaro, 10, 11, por ali. Existe algo mais difícil do que ressuscitar alguém? Eu oro de vez em quando, né, por um morto lá. Embora tenha um pastor muito amigo nosso, que morreu já tem uma temporada, depois dele eu parei de orar por morto. Porque quando ele morreu, ele falava, né, ele falava vivo, né? Antes dele morrer, ele falava assim, ó, quando eu morrer, não é para ninguém orar para me ressuscitar, porque eu vou estar lá com o Senhor, então eu não quero voltar, e se eu voltar, eu vou brigar com todo mundo. E isso entrou, e eu lembro que quando eu estava lá no velório dele, eu olhei assim, Silvão, eu queria, deu aquela coisa assim, eu falei, não vou orar, porque vai que dessa vez, Jesus ouve, aí ele ia brigar comigo, né? E aí depois disso, todo velório que eu vou, eu fico pensando nisso. Aí eu já combinei com meu pai e com minha mãe também. Eu falei, no dia que vocês morrerem, eu não vou orar, não. Deixa vocês lá, que está tudo certo. Eu sei que onde eles estão, está bem. Mas, enfim, vamos lá. Não existe nada mais difícil do que ressuscitar alguém. Jesus ressuscitou. Olha só, é impossível? É impossível para este mundo, mas para quem anda com Cristo, nada é impossível, porque o poder não está em nós, o poder está em Cristo. Então, irmãos, se o diabo está soprando dizendo que você não vai conseguir, creia na palavra do Senhor. Se você crer, você verá a glória de Deus. O impossível hoje, não dizem isso? Que o impossível hoje é o milagre de amanhã? Então vamos tomar posse dessa palavra. Eu creio no Deus que eu estou falando aqui, eu creio no Deus que eu sirvo, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez na minha vida, e muitos de vocês sabem aqui também de onde Deus tirou vocês. Nós não estamos sozinhos. Não se preocupe que na hora que tiver aperto, Deus vai levantar gente, Deus vai levantar pessoas do monte de lugar para te ajudar. Deus também pode te levantar para ajudar outras pessoas.
Deus pode fazer, irmãos, o impossível, e assim nós vamos crescendo. Deixe Deus também te usar para ser bênção na vida de outro. Pessoas qualificadas estão prontas para ajudar na hora certa e da forma certa. Qualifique-se. Ah, mas como eu vou qualificar? Dobre o joelho e busque a Deus. Faça o seu devocional. Leia a Bíblia. Tenha um relacionamento íntimo e sincero, genuíno com o Senhor. Invista tempo nele. Larga um pouquinho as redes sociais. Larga um pouquinho o Netflix. E vai orar um pouquinho mais. Se qualifique para a preciosa e importante obra do Senhor. Deus usa pessoas que nunca desistem. Lucas 9,62 diz assim: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então não olhe para trás, olhe para frente. Quem anda para trás é caranguejo? Tem um bicho aí que anda para trás, anda de lado e tal. Nós somos filhos de Deus, a gente anda para frente, não tem essa não. A gente anda para frente e a gente olha para frente. Lembra das histórias que a gente ouve por aí de grandes homens, pessoas comuns, que se transformaram em coisas extraordinárias? Aquela história do tiozinho lá da KFC, com 60 e tantos anos, que ele fez tanta coisa e não dava certo, mas com 60 e tantos anos, ele arrumou alguém que apostou nos temperos dele lá não sei aonde, e aí pronto, virou o KFC o melhor, para mim, na minha opinião, o melhor franguinho lá desse negócio do shopping, lá daquela praça de alimentação, melhor que McDonald's. Está lá, o tiozinho que foi rejeitado. Outro que eu lembrei também, que eu vi até um negócio no Instagram, aquele seu Lamborghini lá, não é isso? Ele tinha lá uns negócios de trator, aí foi pedir alguma coisa lá para o seu Ferrari, o seu Ferrari falou que o seu Enzo Ferrari. Vai lá cuidar dos seus tratorzinhos, aquelas coisas meia boca, desfez dele. O que ele fez? Transformou então aqueles trator em estratégia, vendeu, comprou coisa, fez isso, fez aquilo, e transformou-se, né? Numa grande empresa aí de carros esportivos, o tal do Lamborghini, que todo mundo quer ter um na garagem aí. Steve Jobs, com a história da Apple, e por aí vai, né? Tantas histórias. Mas olhe para a sua história. Quantas coisas você pensou na sua vida, pensou em desistir, mas você foi para cima, e o Senhor te deu a vitória. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, e com ele nós somos mais do que vencedor. Existe uma frase que eu gosto muito: se a vida te dá um limão, faça você dela uma limonada, não é isso? É isso. Vocês conhecem a história do Reage, o que aconteceu na nossa vida, na vida da nossa família, o que aconteceu? A vida nos deu um grande limão, mas o Espírito Santo nos trouxe o espremedor. E olha, desse limão, nós fizemos uma grande limonada para a glória de Deus. E hoje o Reage está aí trabalhando com crianças, ajudando centenas, milhares de crianças aí, por esse Brasilzão afora. Não desista. Deus gosta de pessoas resilientes. Deus vai usar, Deus vai trabalhar com você. Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo certo. Provérbios 24,16. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar, mas nós vamos levantar. Para começar e terminar melhor ainda o nosso ano, nós precisamos alinhar os nossos planos e projetos com o Senhor. Nós precisamos ter fé. Marcos 11:22, Jesus respondeu: tenham fé em Deus, tenham fé no Pai. Para começar bem e terminar melhor ainda, acredite em você. Saiba quem você é, saiba qual é a sua identidade. Nós somos filhos do Senhor. Eu tenho a minha paternidade resolvida com o Senhor. O cego de nascença sabia quem ele era. Depois de ser curado por Jesus, alguns questionaram a sua identidade. Eu não acho que era esse. Eu não sei. E ele responde: fui eu mesmo, sou eu mesmo. Jesus me curou, sou eu de quem vocês estão falando. O próprio Jesus, quando indagado pelos fariseus: quem é você? Você está pensando o quê? E Jesus diz o quê? Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Para começar bem e terminar melhor ainda, não se preocupe com o que os outros vão pensar. João 12, versículos 42 e 43 diz assim: muitos líderes dos judeus creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Não se vergonhe de quem você é.
2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, que tenha relacionamento com Ele. Não se preocupe, não tenha vergonha. Para começar bem e terminar ainda melhor, não desperdice seu tempo, não desperdice energia. John Piper, no seu livro A Vida é como Neblina, da editora Mundo Cristão, ele diz o seguinte, que a vida é muito curta para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam a nosso respeito. Preocupe-se com o que o Senhor pensa de você. Mateus 10,14, se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade. Preocupe-se com o que o céu pensa de você. Para começar bem e terminar melhor ainda, remova os obstáculos que estão te impedindo de alcançar os seus objetivos. Hebreus 12:1 diz assim, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quais são as coisas que têm nos atrapalhado? O que tem te atrapalhado? Tem coisas que nos atrapalham e que necessariamente não é pecado, mas pode vir a ser. Amizades, namoro, rede social, séries infindáveis, uma visão pequena, porém um ego gigante, o medo, a introspecção, a ignorância, a vergonha, por aí vai. Isso daí pode nos atrapalhar, sem comentar os pecados. Então a gente precisa, como cristão, nos libertar de pecar. O cristão não tem prazer no pecado, lembram-se disso? Se existe um crente que gosta de pecar, esse crente está com defeito. Precisa voltar na fila do céu lá e se consertar diante de Deus. Nós não podemos ter o defeito de gostar de pecar. Não, de jeito nenhum. Para começar bem e terminar melhor ainda, precisamos focar em Jesus. Hebreus 12:1-2 diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não deixe Jesus. 2 Timóteo 2:11-12, se morremos com Ele também viveremos, e se perseveramos, com Ele também reinaremos. Porém, se o negarmos, Ele também nos negará. Para começar bem e terminar melhor ainda, nunca desista. Hebreus 12:3, assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem fiqueis desanimados. Crescimento espiritual leva tempo. Crescimento espiritual vem com compromisso. Crescimento espiritual vem com ousadia. Portanto, irmãos, não desistam, não desanimem. O ano de 2025 está para começar e será o melhor ano das nossas vidas. Para começar bem e terminar melhor ainda, não deixe a comunhão da igreja. Hebreus 10:25, não deixemos de nos reunir como igreja, como alguns fazem, mas vamos nos encorajar cada vez mais. Ore pelo seu irmão, daqui a pouco nós vamos orar pela igreja, mas ore para o seu irmão. Manda uma mensagem para aquele irmão que não veio na igreja. Mande uma mensagem para o seu amigo, mas não deixe que as pessoas não sejam notadas. Note as pessoas. Traga a sua família para ser família com a igreja. Traga os seus amigos para fazerem parte da nossa família. E para começar bem e terminar melhor ainda, nós precisamos amadurecer. Hebreus 6:1, deixemos o básico e avancemos para a maturidade. Estou falando aqui nessa noite para crente. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, sair da papinha e avançar para a feijoada. Vamos para cima. 2025 eu estou com muitas expectativas para 2025. E eu quero que vocês entendam isso e vistam também a camisa. Olha, eu estou com Cristo. Tem uma música, sempre que eu falo com Cristo, isso eu me lembro dessa musiquinha, eu estou com Cristo. Tem uma musiquinha, quando eu era bem pequenininho, lá na Igreja Batista, que diz assim, né? Com Cristo no barco. Fala aí, João. Olha aí, um batista raiz, está vendo aí? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. 2025, põe Jesus no barco. Que, pode cair chuva, tempestade, turbulência, o que for. Se Cristo estiver no barco, tudo vai estar bem. Para começar bem e terminar melhor ainda, disponha-te e se esforce para ser semelhante a Cristo. Disponha-te e se esforce para ser um discípulo de Cristo. Disponha e se esforce para fazer discípulos de Cristo. Ao final de tudo, nós perceberemos que estar com Cristo
é começar e terminar bem. Vamos começar o ano bem? Vamos terminar o ano bem? Então vamos nos tornar semelhantes a Cristo. Eu quero que você se coloque em pé, que eu quero orar com você.